Gravando novamente. Vamos para a última aula de hoje. Como eu tinha falado com vocês, turma, eu ia começar a falar sobre o período pré-colonial. E esse período pré-colonial, na apostila, começa na página 6, na parte final aí. Tá certo? Tá certo? Bom, vamos lá. Aí ele entrando aí. Bom, turma, o que eu lembra que eu pedi para vocês anotarem como título período pré-colonial? Uhum. Por que eu estou colocando isso? Porque eu vou explicar para vocês o período em que o Brasil não era ainda uma colônia de Portugal. Portugal, entre aspas, descobriu aqui nosso território, mas no início, nos 30 primeiros anos, Portugal não deu muita ideia. Até porque era caro vir para cá. Então eles não deram muita importância. Eles só começaram a se preocupar no Brasil como colônia depois que a Holanda e os franceses pensaram em vir ocupar aqui. Então, na verdade, o que vocês têm que pensar é que nesse período Que Portugal foi pré-colonial, muito invejoso. portugueses queriam apenas os metais preciosos, como o ouro e a prata. Esse período ficou conhecido como metalismo, tá, pessoal? Como Ah, eles não acharam, no caso os portugueses não acharam os metais preciosos que tanto eles queriam e estavam preocupados, eles acabaram se preocupando com o comércio das Índias. Então eles continuaram fazendo esse comércio das Índias. E aí eles se basearam, né, na exploração do pau-brasil. Então preste atenção nisso que eu estou falando. Os portugueses chegaram aqui em 1500. A partir de eu já 1500, vi. Eu sei um lugar onde tem pau-brasil. quê? Eu sei um lugar onde tem pau-brasil. Você indo lá pra Rosal, tem uma escola onde ela tem um pau. Ela tem uma árvore de pau-brasil. Você sabia que essa árvore não pode ser derrubada nunca? Uhum. Ela é protegida. Então, eu vou pegar um broto pra mim, vou plantar lá em casa. Ninguém nunca vai saber que isso aqui existe. O pau-brasil e o ipê não podem ser cortados. São O árvores IP que não pode, não? não, tem que pedir permissão ao Ministério do Meio Ambiente. No caso Sério? sério, no caso dos municípios, tem que pedir permissão O à que que não secretaria, pode? porque IP. são protegidos pela Mas é IP normal? Qualquer um independente, IP IP amarelo, ou... IP roxo, qualquer um para você poder cortar, tem que ter permissão da prefeitura. É por causa que lá no meu bairro tem uns 3 pés de IP. Tem IP branco, tem É IP muito bonito, né? vermelho. Eu acho Muito. muito bonito. Vermelho, se eu conseguir tirar uma foto qualquer dia desse, quando eu estiver voltando, eu Tá, te mostro. beleza. Tá muito... É na Mas, casa da minha prima, muito lindo. mas vamos lá. Deixa eu continuar explicando então, depois eu vou repetir para vocês copiarem. Então, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles vieram atrás das pedras preciosas. Como de início eles não acharam, os portugueses não se preocuparam muito com o terreno aqui. Tanto é verdade que eles deram continuidade ao comércio das Índias, que era o que dava dinheiro para os portugueses. E a Mas única quando coisa que eles fizeram aqui foi a foi extração do pegar... pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil, quais foram os motivos deles escolherem a madeira do pau-brasil para poder extrair? Primeira coisa, essa árvore tinha em abundância aqui, gente. O pau-brasil tinha muita, muita, muita aqui no nosso litoral. Outra coisa, ela era boa para a construção de barcos, era uma madeira muito boa. E tinha um Mas outro eles não porém. focavam muito para fazer isso no barco, focavam mais para pegar, extrair a tinta e depois Exatamente, fazer roupa. exatamente. Outra coisa, além dessa madeira ser muito boa para a construção dos barcos, porque aguentavam essas viagens, a coisa mais importante era a tinta vermelha que eles extraíam dessa madeira. Por quê? Porque essa tinta vermelha era vendida a preço de ouro lá na Europa. Ok? É sério isso? Preço de Sério. ouro? Aham. Porque ninguém tinha, só eles que conseguiam. E Eu isso era vou uma mudar tinta por causa que do trem. um trem tá vindo. Beleza. Então, Então, no período pré-colonial, eu quero que vocês escrevam assim. Vamos lá que eu vou falar. Posso? Então coloquem assim. Os portugueses vieram procurar por metais preciosos.
Eu vou digitar que é melhor. Senão depois vocês vão ficar falando, quer? Deixa eu digitar aqui, ó. Os portugueses vieram à procura de metais preciosos. Essa procura foi chamada de metalismo, ok? Metalismo, ó. Essa é a primeira parte que eu quero que vocês copiem, que está associada ao período pré-colonial. O que aconteceu? Ainda nesse tópico, como não encontraram, eles, no caso os portugueses, se preocuparam com o comércio das Índias. Lembrando que as Índias não eram o país Índia, e sim todo aquele território. Com o comércio das Índias. Os portugueses se basearam apenas na exploração do pau-brasil. Beleza? Do pau-brasil. Motivos. Epa, peraí. Motivos. Madeira boa para construção de barcos e a retirada e venda da tinta vermelha, que era muito procurada na Europa. Tá aí, pessoal. Copiem isso, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, o trem já passou. Beleza. Então tá lá no chat, mandei por escrito o que vocês têm que copiar. Agora eu vou dar sequência e o próximo tópico é sobre troca/escambo com os nativos. Vamos lá. Dá um minutinho pra gente copiar, professor. Aham, dou. Vai lá. Foi? Quase acabando. Beleza. Madeira, bora para construção de barco. Madeira boa. É que você escreveu bora. É o Nossa, eu corretor. entendi. O corretor do computador que fez isso. Foi? Uhum. Então vamos lá. O próximo tópico que eu quero que vocês anotem é o tópico que se chama troca/escambo com os nativos. Tá? O quê? Troca/escambo com os nativos. Tá. Troca.
Agora eu vou explicar para vocês por que disso, tá? Tá. Porque o que que acontece? Qual é a ideia do escambo? Qual foi a ideia da troca? Os portugueses, vocês sabem, é de um país bem pequeno em relação ao Brasil, né? Então, os portugueses não tinham pessoas suficientes para poder trazer para o Brasil para ficar trabalhando aqui. Até mesmo porque era uma terra desconhecida, até mesmo porque eles acreditavam que as tribos eram canibais. Então, eles tinham medo, tinham muito medo de virem para cá. Então, o que que os portugueses fizeram? Eu estou explicando, pessoal, mas daqui a pouco eu vou passar para vocês o que que tem que escrever, tá? Então, o que os portugueses fizeram? Eles conseguiram fazer uma troca baseado no que eles já conheciam do continente africano. Por exemplo, no continente africano, quando os portugueses, os espanhóis, qualquer população quisesse escravos para levar para onde fosse, o que que eles faziam? Eles trocavam por especiarias, nem especiarias, mas coisas que eles tinham que não era natural, Especiarias. que não eram naturais daquele lugar. Então, por exemplo, o que que os portugueses trouxeram para poder trocar com os nativos? Trouxeram espelhos, eles trouxeram pentes, porque os nativos não tinham isso. E aí os nativos ficavam Ele não impressionados. tinha medo do espelho, não? Tinha, no início tinha. E é justamente por esse medo do espelho que os nativos gostaram tanto, porque eles acreditavam que com o espelho eles podiam ser superiores aos outros nativos. Dá um espelho de escudo. Mais ou menos. Se você, por exemplo, como eles acreditavam que o espelho roubava a imagem deles, eles podiam ameaçar os outros nativos assim, Eu correto? vou roubar tua imagem se você não me der 1 milhão de euros. Nem tinha dinheiro, né? Então, essa ideia da troca barra escambo, os portugueses foram muito inteligentes. Por quê? Eles acabaram Os índios utilizando... ameaçavam os portugueses também com o espelho também? Não, Não? não, porque Ah, os portugueses não acreditavam. Então, o que que aconteceu? Os portugueses acabaram fazendo esse escambo. Que escambo? Vocês sabem o que que é escambo, né? sim. Escambo é a troca de produtos. Então, os portugueses fizeram esse combinado com as tribos que eles tinham encontrado, que era o seguinte: eu vou te dar espelho, como deram, vou te dar pente de cabelo, como deram também, e vocês vão Vai me dar fazer seu cordão de ouro. alguns serviços para nós. Por exemplo, a extração da a extração da madeira do pau-brasil. Então, pessoal, os portugueses foram muito inteligentes, por quê? Porque, na verdade, essa extração saiu praticamente de graça. Os portugueses mostraram qual seria a madeira e os nativos assim fizeram. Ok? Ok. E era muito índio na época, né? Ah, com certeza. Então, por exemplo, e é a lei da procura e da oferta, né? Um espelhinho daquele para um grupo de 10, 20 nativos, os 20 queriam usar aquele espelho. Automaticamente, os 20 Iam iam, trabalhar. iam trabalhar. Lembrando, pessoal, que tem sempre os dois lados, né? É igual a lei da procura e da oferta que eu já falei com vocês. Por quê? Os nativos, pensa nos nativos, a gente pode pensar assim, ah, que burros, deram pau-brasil para os portugueses em troca de um espelho. Mas Mas para eles os não nativos... sabiam o que que era. Não, e outra coisa, para os nativos, o espelho valia muito porque era uma coisa que eles não conheciam. Enquanto que para os portugueses, o pau-brasil era muito importante, sendo que para os nativos o pau-brasil tinha um monte aqui. Então não Até hoje valia, eu nem então entendo como é que faz o espelho. não valia de nada. Certo? Sim. Então vamos Os lá? índios faziam alguma coisa com o pau-brasil? Oi? Os índios faziam alguma coisa com o pau-brasil? Tipo lança, Canoa, né? canoa? É aquelas canoas. Ah, tá. Mas existiam outras madeiras também. Tá bom? Sim. Então vamos lá. Anotaram o que eu falei? Então no escambo eu quero que vocês escrevam assim, ó. Os portugueses trocavam espelhos e pentes pela mão de obra nativa e
a madeira? É melhor digitar, né? Deixa eu digitar de novo. Os portugueses trocavam para receber trabalho forçado. Na verdade, não era forçado, porque era uma troca, né? É, trabalho Portugueses burrice. trocavam espelhos e pentes pela Pra quem esse professor também? mão de obra Os portugueses que deram originalidade ao golpe do cavalinho. Será que é isso, não sabe? é, do cavalo de Troia? Não, o cavalo de Troia foi muito Não, antes. não, tô falando que tipo na televisão, não sei se era na Band, passava um programa de madrugada, onde Hum, que ficavam uns monte de cavalinho andando, aí se você acertar, você ganhava um prêmio. tá falando sério? Uhum. Aí se Nunca você vi, não. ligasse, aí se você ligasse a ligação 3 minutinhos, mais ou menos, dá R$ 80. Você já tentou? Não, Como é que você sabe que dá R$ 80? meu amigo já fez isso. Aham, um amigo, né? Só sabe? O nome do seu amigo é Leandro? Não. Hum, tá. Bom, vamos lá. Então, isso que eu acabei de digitar aí para vocês, pessoal, é em relação ao tópico da troca. Agora, o próximo tópico que eu quero que vocês anotem é o seguinte: processo de colonização. Por favor, anotem aí. Eu como é que é os processos nesse português que me fazendo estudar toda hora? É, processo de colonização. Então, eu vou explicar para vocês agora como que aconteceu esse início. Porque quando os portugueses chegaram em 1500, a história conta como descoberta e não como colonização. Porque a colonização, ou seja, a ocupação real do território, só começa a partir de 1530, ok? Então vamos lá. Esse início foi em 1530, como eu já falei com vocês. Por quê? Porque o que começa a acontecer? Os portugueses começaram a ter uma forte concorrência sobre os produtos que vinham das Índias. Como vocês sabem, os portugueses eram um dos povos que faziam vamos dizer assim, essa intermediação. Eles iam até as Uh, Índias ou até a Itália, na cidade de Veneza ou Gênova, e eles compravam os produtos das Índias e revendiam lá no norte da Europa, para os professor, países nórdicos. Oi. é verdade que o índio que ensinou os portugueses a fumar Não sei, cara. O cachimbinho da é paz, com certeza. por causa que era uma coisa só Natural. do índio, não era? É isso, isso. Aí começou a ser comercializado na Mas Europa. o que que, E, Mas o que que ah, acontece? A maconha em si é uma erva. E os nativos usavam a maconha tabaco. como, como é que eu vou te falar? Não é alucinógeno, mas eles É como acreditavam. forma de se falar com um Deus superior. Uma Isso, coisa assim. exatamente. Mas aí, porque na verdade o que isso fazia, a erva Era cultural. fazia, é deixar eles ficavam doidões e aí eles E viu os acreditavam que deuses. falavam com os deuses, entendeu? No Sim. caso Tupã, né, com o deus da terra, com o deus da floresta, tá bom? Mas é uma coisa cultural. Com certeza, cultural, não era uma droga, ele não se drogava, era cultural, exatamente. O E só homem, uma o homem pessoa, só europeu algumas que pessoas que começou faziam a... isso, não é? Oi? E era só algumas pessoas que faziam isso, nem todos. Somente o O líder pajé. espiritual, exatamente, o pajé que podia fazer, Então, né? Exatamente, era cultural. Mas vamos lá. Então, essa forte concorrência para os portugueses com os produtos das Índias fizeram com que os portugueses começassem a desanimar de fazer esse comércio, de trazer esses produtos das Índias. Outra coisa, os estrangeiros estavam comercializando direto com as tribos aqui. Então, o que que acontecia? Como os holandeses, os próprios espanhóis, os franceses já sabiam que Portugal tinha vindo aqui e sabia que tinham tribos aqui, o que que eles estavam fazendo? Ao invés deles comprarem a madeira do pau-brasil diretamente dos portugueses,
Eles Eles estavam estavam querendo vindo fazer a até o mesma coisa que Brasil, Portugal no sim, início, não é? exatamente, eles estavam vindo até o Brasil e trocavam produtos que para eles não tinham importância, eles trocavam por essa madeira. E aí Portugal ficou esperto. E aí Portugal Mas isso cria, não durou muito tempo, não, né? e aí Portugal cria uma nova situação. Que situação é Capitanias essa? hereditárias. As ações que Portugal acaba criando para diminuir esse assédio foi a seguinte: Dom João III acaba autorizando Martim Afonso de Souza fundar um núcleo colonizador, ou seja, agora o Martim Afonso ele era responsável por fundar a primeira cidade, a primeira vila aqui no Brasil e e acabou expulsando os franceses para poder gerar essa riqueza, porque se assim não fosse, se assim Dom João não fizesse, no caso Dom João III não fizesse, os franceses poderiam ter assumido o território e iam ficar aqui, ok? Então, eu quero que vocês anotem aí no processo de colonização, eu quero que vocês anotem assim, posso falar? Pode. Início, 1530, vírgula, motivos, dois pontos, forte concorrência no comércio de produtos das Índias, e Forte concorrência. forte concorrência nos comércios, do comércio, desculpa, de produtos das Índias e a descoberta que os estrangeiros estavam comercializando direto com as tribos, não pagando a Portugal. Descoberta aqui. Descoberta da comercialização direta de estrangeiros com as tribos, não pagando a Portugal. Foi? Foi. Beleza. Então, turma, esse foi o início. Então, na verdade, foi mais um empurrão que Portugal teve do que a própria vontade portuguesa de se preocupar aqui com o território. Porque o que Portugal percebeu? Se eles não fizessem nada, os franceses iriam tomar o território e iam ficar para eles. E aí, como... Professor, Oi. o que aconteceria se, vamos falar assim, os franceses, eles, vamos falar assim, Portugal não dá importância e os franceses colonizassem o Brasil? O que aconteceria? Vamos falar Nós assim, o Brasil hoje se tornaria parte da França ou não? hoje nós falaremos francês, como vários países africanos também falam a língua francesa. Mas a gente seria, mas a gente seria da parte ele faria parte da França ou não? Não, nós seríamos apenas colônia francesa. Tá, Não seríamos parte de um Reino Unido, não, da França. ok. Como o Brasil, vocês vão estudar no que vem, como o Brasil já fez parte de um Reino Unido, né? Foi com Dom João VI, né? Foi Brasil, Aí. Portugal e Algarves. Uhum. O Brasil já fez parte de um Reino Unido. Foi o Eu não período, quero ser parte do foi o Reino Unido. período de maior, vamos dizer assim, reconhecimento mundial do Brasil. Mas vamos lá. Então, o que acontece?
Como próximo tópico, eu quero que vocês anotem aí, assim, ó. Ações para diminuir o assédio estrangeiro. Foi? Sim. Beleza? Então, esse tópico fala daquilo que eu já expliquei do que Dom João III fez. Dom João, ele acaba autorizando Martim Afonso de Souza a vir ao Brasil e fundar o primeiro núcleo colonizador. E qual era a obrigação de Martim Afonso? Expulsar os franceses. Porque assim, com o Martim Afonso aqui, o que ia acontecer? Martim Afonso, junto com a sua delegação, eles iriam proteger o território português aqui, e eles seriam os responsáveis pela extração da madeira e automaticamente pela venda. Ok? Ok. Beleza. E aí acontece a fundação da primeira vila. Se desculpa, se o processo colonial começa a partir de 1530, a primeira vila é fundada em 1532. Então, quero que vocês anotem, por favor, que a fundação da primeira vila no Brasil acontece em 1532 e o fundador foi o Martim Afonso. Tá certo? Essa primeira vila, em 1532, ela hoje é a atual São Vicente, tá? É lá de onde vem o Neymar, lá perto de Santos, é lá no litoral paulista. Foi a É? primeira, foi a primeira vila do Brasil. Ok? Você ficou sabendo, professor? Chamaram o Neymar de macaco. Fiquei sabendo. Turma, só para vocês não se perderem, isso que eu estou explicando para vocês está até aqui, ó. Porque na próxima parte eu vou começar a falar sobre as capitanias hereditárias. Então, voltando lá, dentro do tópico ações para diminuir esse assédio, vocês colocaram o que eu falei, né? Dom João III autoriza Martim Afonso de Souza a fundar um núcleo colonizador e expulsar os franceses. Eu vou até digitar isso. Deixa eu digitar para vocês. Então, vamos lá. No tópico ações para diminuir o assédio. Ó, esse é o tópico. O que vocês têm que escrever? Mandei lá no chat, ó. O que vocês têm que escrever é isso aqui, ó. Dom João III autorizou Martim Afonso. João Pedro. João Pedro. Oi. Você mudou seu nome aquela hora por quê? Nada não, só pra brincar, mas foi sem querer, só pra brincar. Aham, sem querer, né? Autorizou Martim Afonso de Souza a fundar um núcleo colonizador, além de expulsar os franceses. Tá aí, turma? Então, no tópico ações para diminuir o assédio, no caso, assédio estrangeiro, vocês podem colocar que Dom João III autorizou Martim Afonso de Souza a fundar um núcleo colonizador, além de expulsar os franceses. Aí eu pedi para vocês continuarem, e aí vocês colocariam assim, ó, no outro tópico, fundação da primeira vila, no caso no Brasil, né? Do Brasil. Esse é outro tópico. E aí, nesse tópico era para vocês terem colocado assim, ó, 1532, Martim Afonso Martim Lutero. Lutero fundou a primeira vila do Esse cachorrinho não é do bem não, tá, professor? Brasil. Atual São Vicente. Litoral paulista. Litoral
Paulista. Beleza? Tá aí, ó. Então, o que eu expliquei para vocês está aí. Tudo bem? Alguma dúvida? É o quê? Alguma dúvida? Tem ou não? Alguém está com alguma dúvida? Gente, vocês me escutam? Alô? Alô? Tô te Alguém está me escutando. escutando? Sim, sim. Eu. Tô te Beleza. escutando. Alguém tem alguma dúvida? Até aí? Não? Não. Então eu tenho um exercício para passar para vocês. Quando vocês acabarem o exercício, vocês estão liberados. O Não? exercício, ele é um só, tá? O exercício que vocês vão pesquisar é o seguinte. Posso falar? Pode. O exercício é o seguinte. Quais eram... Como é que eu vou anotar? Tá. Quais eram os produtos que os franceses procuravam no Brasil? Quero café! Não era isso que eles procuravam, não? Não. Não era não. Ué, mas... Quais os produtos os franceses procuravam no Brasil? Os franceses? Isso. Ah, pau-brasil. Tem mais. Aí vocês vão ter que procurar. Esse é o objetivo. Beleza? Quando vocês acharem, vocês escrevam e aí vocês estão liberados. Tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal. É um gênio! Bom final de semana para vocês. Façam, porque na semana que vem eu vou cobrar isso de vocês, tá bom? Tá. Tchau, gente. Um abraço.